Tenho ouvido dizer que o batismo nada mais é do que um instrumento para colocar uma pessoa na esfera da cristandade. Não importa se quem a batizou era uma pessoa salva ou o batizando, a pessoa que foi batizada, também era uma pessoa salva, isso não importa. Desde que seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo estaria correto, pois a pessoa agora, esta pessoa que foi batizada, está na esfera da cristandade. Será que realmente é isto que a Bíblia ensina sobre o batismo cristão? Vamos começar este vídeo afirmando que o batismo nas águas é um símbolo. A Bíblia é um livro de símbolos. Mas o que exatamente é um símbolo? É difícil chegar a uma definição abrangente sobre o símbolo, mas essencialmente um símbolo é um objeto ou um ato que transmite informações ou representa uma ideia sem que esta informação ou ideia seja colocada em palavras. Neste vídeo, vamos olhar para um dos símbolos do Novo Testamento deixado para os cristãos, que é o batismo. Talvez em outros vídeos vamos tratar dos outros símbolos. Apesar do fato de que a cristandade está repleta de símbolos religiosos, de torres de igreja a crucifixos, existe apenas alguns símbolos que são ordenados no Novo Testamento, que está diretamente relacionado com a igreja. Eles são o batismo para os crentes, o pão e o vinho na ceia do Senhor e a cabeça coberta para as irmãs na hora das reuniões da igreja local. Isso está em contraste marcante com a profusão de símbolos que foram dados a Israel depois que eles deixaram o Egito. Por exemplo, os móveis do tabernáculo, os sacrifícios, o peitoral do sumo sacerdote, as misturas de tecidos para as vestes, as festas religiosas, os alimentos puros e impuros, fazem parte de uma longa lista de símbolos exigidos pela lei e dado para a nação de Israel, especificamente para eles. É interessante notar que antes da lei havia apenas um punhado de símbolos religiosos, por exemplo, a circuncisão. Nós encontramos isso em Gênesis capítulo 17, versículo 11, que foi instituída com Abraão como um símbolo de sua aliança. E também temos o arco no céu em Gênesis capítulo 9, versículo 12, dado a Noé como um símbolo da promessa de Deus de não inundar mais a terra com a água. A circuncisão é um exemplo de ato que tinha um significado simbólico, enquanto o arco no céu dado a Noé é um exemplo de um objeto ou coisa que tem um significado simbólico. A ausência de símbolos no Novo Testamento está de acordo com uma verdade mais geral ensinada no Novo Testamento para a igreja, que com o aparecimento de Cristo, a necessidade de símbolos passou, pois a realidade dos símbolos, até então apresentados, chegou, pois Cristo veio. E foi isto que o Senhor Jesus quis dizer à mulher samaritana em João capítulo 4, versículos 20 a 24. Ele era a realidade para a qual apontavam os símbolos do Antigo Testamento. Isso não mudou quando ele deixou o mundo. Após sua ascensão, quando ele voltou para o céu, o Espírito Santo passou a residir no crente, na pessoa salva. Isso significava que a realidade da presença pessoal do Senhor era mantida. Portanto, nas epístolas do Novo Testamento, Paulo não ensina que os cristãos devem ter altares ou incenso, templos ou vestes específicas para as reuniões, festas ou rituais, uma vez que todos estes foram substituídos por Cristo. Tampouco o Senhor ou os apóstolos introduziram novos ritos e ordenanças cristãs para substituir os previstos na lei. Portanto, não há garantia nas Escrituras para festas cristãs, o apoio nas Escrituras para isso, ou dias santos. Não há terça-feira de carnaval, nem quarta-feira de cinzas, sem crucifixo ou rosário, sem velas ou incenso. Leia Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Enquanto as pessoas eram imersas em água, às vezes no Antigo Testamento, por exemplo, Naamã, o batismo não era ordenado pela lei ou praticado por Israel. O batismo apareceu pela primeira vez registrado na página das Escrituras durante o ministério de João,
Por essa razão, João ganhou o apelido de Batista. Começaram a chamar ele de João Batista, mas o seu nome era só João. Embora seu batismo seja muito semelhante ao batismo praticado pelos cristãos, havia diferenças. Seu batismo era para mostrar arrependimento do pecado ou dos pecados, como nós temos em Lucas capítulo 3, versículo 3, e antecipava a chegada do Messias a Israel, Mateus capítulo 3, versículo 11. Como veremos ainda neste vídeo, o batismo cristão tem a ver principalmente com nossa identificação com o Senhor Jesus em sua morte e ressurreição. É digno de notar que dos 4 símbolos do Novo Testamento dado à igreja, 3 simbolizam diferentes aspectos do ponto central da fé cristã, a morte de Cristo. O pão e o cálice se concentram em sua morte. O batismo se concentra em seu sepultamento e ressurreição. A palavra portuguesa para batizar é retirada da palavra grega, que é mais ou menos assim, baptizo. O significado do termo é imergir e não derramar ou aspergir. Na literatura grega, a palavra é usada, por exemplo, para descrever um naufrágio de um navio que fica, portanto, imerso ou totalmente envolto em água. Por esta razão, não é bíblico borrifar ou derramar água sobre um candidato ao batismo. Isso não é considerado um batismo bíblico. Alguns consideram que uma forma de batismo passou a ser praticado no chamado período intertestamentário. Os discípulos do Senhor também batizaram antes da formação da igreja, também praticavam um batismo antes da formação da igreja, que ocorreu no dia de Pentecostes. Você pode ler sobre esses batismos em João capítulo 3, do versículo 22 ao 27, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Basicamente, o batismo cristão que foi ordenado pelo Senhor é uma identificação pública com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto a salvação é uma mudança interior e espiritual, o batismo é um testemunho externo e visível. Ele é projetado para ser testemunhado por espectadores. E ele significa 3 grandes verdades, todas ensinadas em Romanos capítulo 6, do versículo 4 ao 8. Primeiro, retrata a morte de Jesus pelos pecados do mundo, seu sepultamento subsequente e sua ressurreição triunfante. Portanto, batismo prefigura morte, sepultamento e ressurreição. Note o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em segundo lugar, o batismo é uma descrição da morte do crente para o pecado, o sepultamento do velho homem e uma ressurreição para andar em novidade de vida com Cristo. Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 6. Diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele, com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Em terceiro lugar, o batismo antecipa o futuro. Embora morramos e sejamos sepultados na terra, morramos fisicamente e somos sepultados, ressuscitaremos na vinda do Senhor no arrebatamento. Note o que Romanos 6 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso está no versículo 6 deste capítulo, aliás, o versículo 8 deste capítulo 6. O significado doutrinário do batismo e sua ênfase no sepultamento deixa bem claro que a aspersão ou derramamento de água sobre uma pessoa, sobre o batizando, não é o verdadeiro batismo. O novo crente é enterrado em uma sepultura aquosa e ressuscitado como um símbolo de sua confiança na morte, sepultura e ressurreição de Cristo para o perdão dos pecados. Somente a imersão retrata adequadamente um sepultamento e uma ressurreição. Depois de vermos o que a Bíblia afirma sobre o significado do batismo, podemos fazer a pergunta: que tipo de pessoa pode ser candidata ou se candidatar a este batismo? E outra pergunta: será que o batismo tem o seu verdadeiro valor para qualquer pessoa que já foi batizada? Pense um pouco no que eu acabei de
dizer e no que eu acabei de perguntar. O único candidato apropriado para o testemunho do batismo é alguém que tem algo sobre o qual pode dar testemunho. Vamos ler alguns versículos sobre o que eu acabei de dizer. Atos capítulo 2, versículo 41. Atos capítulo 2, versículo 41 diz o seguinte: foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Atos capítulo 8, versículo 12 diz: mas, como cresce em Filipe, ou seja, eles estavam crendo na mensagem que Filipe estava falando e pregando na cidade de Samaria, mas como crescem na mensagem de Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. E Atos capítulo 8, do versículo 36 a 38, diz: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui água. Quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Efésios capítulo 4, versículo 5 diz: há um só batismo. Não há nesses versículos e em nem outra passagem a ideia de batismo infantil. Além disso, somente aquele que experimentou a regeneração, ou seja, foram salvos, pode dar testemunho genuíno dessa experiência, o batismo. Somente alguém suficiente maduro para ter reconhecido, confessado e se arrependido de seus pecados e tomado uma decisão consciente de confiar no Senhor Jesus, deve ser batizado, pois é o que vemos em Atos capítulo 2, versículo 41. Consequentemente, embora leiamos que Lídia foi batizada e sua família, e o carcereiro também de Filipos foi batizado, ele e todos os seus, isso está em Atos capítulo 16, o versículo 15 e o 33, isso não significa que se o chefe da casa foi batizado, então todos os outros, incluindo servos e crianças, eram batizadas, fossem elas cristãs ou não, ou seja, fossem elas salvas ou não, porque a pregação para ambos, tanto Filipe como Lídia, era a necessidade primeiramente da salvação. E após isto, eles foram batizados, e isto valia para os de todos da sua casa. O significado é que os membros desta família foram convertidos e batizados, aqueles que tinham idade para fazer isto. Os que defendem que uma pessoa só pode ser batizada uma vez, lança a mão de Efésios capítulo 4, versículo 5, que eu já citei, que diz assim: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Mas vamos examinar esse versículo no contexto, aonde ele está inserido. A unidade do Espírito, algo que Paulo menciona no versículo 3 do capítulo 4 de Efésios, é o resultado da presença do único Espírito Santo na igreja. Lembrando do caráter do capítulo 3, capítulo anterior, a ênfase dada aqui no capítulo 4, a unidade, que temos aí no versículo 3, e singularidade, versículos 4 a 6, deve ser entendida como uma amplificação do ensino do capítulo 2, isto é, capítulo 2 de Efésios. A graça de Deus para com os judeus e gentios. Há um só Senhor, a quem tanto o judeu como o gentio deve confessar. Uma só fé, a fé cristã, a qual tanto o judeu como o gentio deve obedecer. Um só batismo, pelo qual tanto o judeu como o gentio confessam a sua submissão ao senhorio de Cristo e sua aceitação da fé cristã. No versículo 6, deste capítulo 4 de Efésios, lemos que há um só Deus e Pai de todos, em termos de dispensacionalidade, em termos de disponibilidade, melhor dizendo, quer para judeu, quer para gentil, não mais exclusivamente só para os judeus, e também em contraste com as muitas divindades dos gentios, como nós temos 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6, e diz o que é sobre todos, supremo e mais elevado do que todos, e por todos, em questão de soberania, presciência e governo,
e em todos, pois sua eminência vital e relacionamentos são para todos os cristãos, quer fosse anteriormente judeu ou gentil. Portanto, a expressão um só batismo, aqui em Efésios capítulo 4, não tem nada a ver de que uma pessoa só pode ser batizada uma vez, pois como veremos ainda neste vídeo, o verdadeiro batismo só tem valor para uma pessoa genuinamente salva, que quando foi ministrado, e que também foi ministrado por uma pessoa salva o batismo. Outra coisa, se o batismo, que é um dos símbolos dado à igreja, é uma mera formalidade que coloca qualquer um na esfera da cristandade, participar dos emblemas na ceia e o uso do véu, que são símbolos dados à igreja, teria o mesmo efeito. Mas acredito que ninguém aceitaria uma disparidade assim. Esses símbolos falam de realidades espirituais dadas à igreja para que possam ser utilizados como expressões de vivacidade, obediência e comunhão com o Senhor por cada pessoa verdadeiramente salva. Para as pessoas não salvas, mesmo que professam, isso não tem valor nenhum. O batismo é uma confissão pública de fé realizada por um novo crente que deseja ser obediente a Cristo, pois é isto que vemos na história singular do eunuco, que já mencionamos em Atos capítulo 8, está no versículo 35 a 38. Essa verdade geral e amplamente corroborada pela prática dos apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, onde o batismo invariavelmente ocorria logo após a conversão, é uma confirmação disto. No entanto, pode tornar-se óbvio ao pesquisador que alguns candidatos não devem ser batizados. Se o candidato não parece ser salvo, então o batismo deve ser recusado. Se o candidato não mostra nenhuma inclinação para abandonar um comportamento como vícios, ou um estilo de vida como a coabitação imoral, que é inconsistente com as exigências da conversão e que teria ramificações para o testemunho, o batismo não deve ocorrer nesses casos e com essas pessoas. Batismo não é uma evolução espiritual, não é uma evolução da salvação, destina-se a representar não apenas uma mudança de posição, conforme Romanos capítulo 6, versículo 8, mas uma mudança de vida, conforme Romanos capítulo 6, versículo 2. Dito isso, não devemos ser excessivamente céticos e devemos lembrar que os novos crentes precisam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como afirma o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 18. Em particular, não há necessidade de grande compreensão do significado do batismo. Os convertidos que foram batizados no livro dos Atos dos Apóstolos tiveram pouco tempo para se familiarizar com a teologia do batismo. Deve-se notar, a este respeito, que onde as pessoas são salvas, onde nenhuma assembleia foi formada, não é necessário esperar que uma assembleia seja estabelecida antes que os convertidos sejam batizados. O batismo não é privilégio de uma assembleia. Frequentemente, nos Atos dos Apóstolos, os crentes eram batizados antes que uma igreja local fosse estabelecida em uma determinada cidade. Por exemplo, temos o caso de Lídia e o carcereiro Lídia e carcereiro, em Atos capítulo 16, eles moravam na cidade de Filipos. O eunuco, que já mencionamos neste vídeo, da Etiópia, foi batizado por Filipe em uma viagem quando ele voltava para a sua terra, a Etiópia. Nós já mencionamos, está em Atos capítulo 8, versículo 36. O batismo é uma mudança, aliás, melhor dizendo, sim, é o testemunho de uma mudança de vida, mas o batismo, que eu queria dizer, é um mandamento do Senhor, não uma opção da pessoa salva. Sem obediência ao Senhor, nenhuma pessoa real nenhum progresso real pode ser feito na fé cristã. Embora muitas denominações não consideram o batismo como pré-condição para ser membro, as assembleias geralmente consideram essencial, como nós temos registrado em Atos capítulo 2, versículo 43. Não ser batizado é ser desobediente a um dos requisitos mais elementares das Escrituras. Não há lugar
em uma assembleia para alguém que se recusa a obedecer ao Senhor em assuntos essenciais. Por outro lado, o batismo não é necessário para a salvação ou para melhorar a salvação e nem tampouco garantir a salvação, pois a salvação de Deus é operada no homem interior e o batismo é ministrado no homem exterior, dando testemunho ao mundo da mudança que já houve neste homem interior no dia da sua salvação. Note o que a Bíblia diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura ou criação é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. É este estado que entra uma pessoa salva genuinamente. Em Cristo, nova criação. Os católicos romanos acreditam que o batismo é necessário para a salvação e que o ato do batismo causa a regeneração. Eles, portanto, batizam crianças nas chamadas cerimônias de batismo. Embora eles reconheçam que o bebê não pode ter fé, eles argumentam que isso é substituído pela fé da igreja. Muitas igrejas protestantes também batizam crianças e usam uma variedade de argumentos para apoiar a prática. Batismo infantil, entretanto, é uma doutrina errada de natureza fundamental. Por esta razão e muitas outras, os crentes em comunhão em uma assembleia do Novo Testamento, modelo do Novo Testamento, não pode ter comunhão com essas denominações. Embora os cristãos em todos os lugares tenham um vínculo comum em Cristo e possam desfrutar de comunhão pessoal juntos, apoiar denominações cujas práticas são fundamentais opostas à palavra de Deus é algo que um cristão em comunhão de assembleia não deve fazer. Bem, de tudo que vimos até aqui, fica claro pela palavra de Deus que o batismo é para uma pessoa salva e não é algo para inserir uma pessoa na cristandade. Seu significado e realidade está muito além de uma profissão superficial. Se uma pessoa for batizada e descobre depois que se enganou, e pode acontecer, se enganou quanto à sua profissão de fé, ou seja, descobre que não foi salvo. O batismo dela, ela confessou que foi salva e foi batizada, mas descobriu que não foi salva. O batismo desta pessoa não passou de um banho na água, pois a realidade ou o verdadeiro significado do batismo, como já vimos neste vídeo, espero que tenha ficado claro, não teve o seu cumprimento nela, não teve o seu valor, a sua realidade. O que ela fez, ou que fizeram com ela, foi um banho. Ela não foi batizada realmente, porque o significado, o valor, o símbolo não teve efeito nela. Mas o que dizer de batismo realizado por pastor, padre ou missionário não salvos? Será que o batismo feito por tais homens tem validade? Eles não são salvos. A pessoa que foi batizada, sim. Eu digo que não tem valor, pois nas coisas de Deus, tudo começa com a salvação pessoal e o trabalho de Deus não é feito por qualquer por qualquer pessoa, mesmo que seja um crente genuíno e mesmo fazendo parte de uma assembleia local, pois isso não é requisito suficiente para ser usado na obra de Deus. Você está assustado com o que acabei de dizer? Você pode comprovar o que digo lendo 1 Timóteo capítulo 3. Leia este capítulo. Além disso, vou mencionar aqui agora uma situação bíblica para que você entenda o que eu acabo de dizer. Atos capítulo 6, havia um problema entre os irmãos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 apóstolos reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia.
Eu acabei de ler e citar aí Atos capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Neste incidente, aprendemos duas coisas. Primeiro, que o problema que nós temos aí era entre as irmãs. Mas os apóstolos não deixaram o assunto nas mãos das irmãs para resolver o problema. Foram os irmãos que resolveram o problema. Presta atenção nisso. O segundo ponto, que é o que nos interessa, que temos aqui, mesmo que era aparentemente um serviço simples, servir as irmãs, entregar os alimentos para ela. Era um serviço simples de executar, aparentemente, servir a refeição para as irmãs. Foi exigido homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e diz ali que então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e mais outros 6 irmãos. Portanto, vemos claramente que para servir a Deus não basta ser uma pessoa salva. Exige-se um padrão moral e espiritual que foi encontrado nestes 7 irmãos. Então você pode responder, será que tem valor um suposto batismo ministrado por um padre, um ministro, um pastor, ou seja lá quem for, que ele mesmo não é salvo? Batizou, poderia ter batizado uma pessoa salva, mas será que tem valor? Note o que as Escrituras falam a respeito da importância do padrão espiritual que deve ter o crente, que mesmo pessoas salvas, não é qualquer um que pode fazer tudo na obra do Senhor. Assim é o que ensina as Escrituras. Portanto, eu acredito, é muita ignorância dizer que o símbolo que Deus deu à igreja, o batismo, é algo que coloca alguém na cristandade. Não, porque o significado do batismo, como já vimos, tem realidade para a pessoa salva, realmente salva. Aquele que não foi salvo, mesmo que foi imergido na água, como já dissemos, ele só tomou um banho.